Nas noites mais escuras, longe das luzes da cidade e com a lua adormecida no horizonte, o céu revela um espetáculo que sempre fascinou a humanidade. Um rio de luz atravessando a escuridão. Para os africanos antigos, era a espinha dorsal da noite. Para navegadores polinésios, a mandíbula de um tubarão celestial, devorador de nuvens. Para os gregos, um derramamento de leite da deusa Hera. A origem da palavra galáxia. Hoje sabemos que esse rio de estrelas é a nossa casa no universo, a Via Láctea. Uma estrutura colossal que se estende por centenas de milhares de anos-luz, mas que, ao contrário de parecer estática, é viva, em constante transformação. E agora, graças a missões espaciais modernas, conseguimos voltar no tempo, rastrear o caminho das estrelas e reconstruir a história turbulenta da nossa galáxia. A Via Láctea é uma galáxia espiral barrada. No centro, há um núcleo denso, comprimindo bilhões de estrelas em uma região que, para nós, pareceria eternamente dourada e brilhante. Saindo desse centro, braços espirais se estendem como redemoinhos, repletos de estrelas jovens, quentes e azuis, misturadas com nuvens de gás, o combustível para futuras gerações estelares. O disco fino mede pouco mais de 100 mil anos-luz. Mas a galáxia não termina aí. Existe um disco espesso, com estrelas em órbitas mais inclinadas e irregulares, que se estende milhares de anos-luz acima e abaixo do plano principal. E além dele, o halo galáctico, uma imensa bolha difusa, contendo estrelas solitárias, gás, aglomerados globulares e pequenas galáxias satélites que orbitam como fiéis companheiras. A Via Láctea abriga pelo menos 100 bilhões de estrelas, podendo chegar a meio trilhão, com planetas em número semelhante. O nosso lar, a Terra, está a 28 mil anos-luz do centro, girando lentamente ao redor dele. Uma volta completa leva 230 milhões de anos. Mais longe, estrelas podem levar 700 milhões de anos para completar a mesma jornada. No halo, alguns objetos têm órbitas de até 1 bilhão de anos. Mas ao contrário de um mecanismo perfeitamente ajustado, a Via Láctea é como um oceano cósmico, com ondas e distorções causadas por eventos passados, encontros e colisões com outras galáxias. Conhecer a história da Via Láctea exige mapear bilhões de estrelas com extrema precisão. Essa é a arte da astrometria. Na década de 1990, o satélite Hipparcos, da Agência Espacial Europeia, mediu a posição e o movimento de 118 mil estrelas com alta precisão e mais de 1 milhão com menor detalhe. Com novos métodos, esse número saltou para 5 milhões, cobrindo praticamente todas as estrelas mais brilhantes da galáxia. Mas em 2013, um salto gigantesco aconteceu. O lançamento da sonda Gaia. Muito mais avançada, ela mapeou mais de 2 bilhão de estrelas, determinando suas posições, distâncias e velocidades com uma precisão impressionante. Em 2018, seus primeiros grandes resultados foram divulgados. Astrônomos, usando supercomputadores, recriaram a história da Via Láctea, revelando um passado muito mais violento do que se imaginava. Há cerca de 11 bilhões de anos, a jovem Via Láctea, ainda pequena e sem braços espirais, encontrou a galáxia Kraken. A colisão trouxe centenas de milhões de estrelas e gás, desencadeando um surto massivo de formação estelar. Foi o evento que deu início ao crescimento acelerado da nossa galáxia e preparou o terreno para o disco fino. Cerca de 9 bilhões de anos atrás, a Via Láctea colidiu com a galáxia Gaia Encelados, apelidada de Galáxia Salsicha por causa da forma alongada que suas estrelas assumiram após a fusão. Essa colisão adicionou mais de 50 bilhões de massas solares em estrelas, gás e matéria escura, formando o disco espesso. Muitos dos aglomerados estelares antigos que vemos hoje no halo vieram dessa galáxia. Entre eles, NGC 2808, que pode ser o núcleo exposto da Gaia Encelados.
Também detectada nos dados da Gaia, a galáxia Sequoia se fundiu com a Via Láctea aproximadamente na mesma época que Gaia Encelados. Ela trouxe dezenas de bilhões de massas solares e deixou como herança Omega Centauri, o maior aglomerado globular conhecido, que pode ser o núcleo remanescente dessa antiga galáxia. Entre 7 e 8 bilhões de anos atrás, a galáxia Helm colidiu com a Via Láctea. Ela contribuiu com cerca de 15% das estrelas do halo e trouxe 15 aglomerados globulares. Hoje, suas estrelas são detectadas como uma corrente distinta, a Helm Stream, orbitando com trajetória e composição únicas. Há cerca de 7 bilhões de anos, a galáxia anã de Sagitário entrou na órbita da Via Láctea. Desde então, atravessou o disco várias vezes, criando ondas gravitacionais e surtos de formação estelar. É possível que um desses surtos tenha ocorrido pouco antes da formação do Sistema Solar. A fúria do Kraken. Antes mesmo de a Via Láctea assumir a forma que conhecemos hoje, ela encontrou um inimigo colossal. Os astrônomos o chamam de Kraken. Não é uma criatura mitológica, mas uma galáxia antiga, tão massiva que, ao colidir com a nossa protogaláxia, distorceu seu formato, espalhou estrelas e reescreveu seu destino. Estima-se que essa fusão tenha ocorrido há mais de 11 bilhões de anos, quando o universo ainda era jovem. Se não fosse pelo Kraken, talvez a Via Láctea não tivesse o tamanho que tem hoje. Ele foi o primeiro passo rumo à sua grandeza. O impacto de Gaia Encelados. Bilhões de anos depois, outro encontro mudou tudo. Uma galáxia anã, que os cientistas chamaram de Gaia Enceladus, mergulhou na Via Láctea com força devastadora. Essa colisão não só remodelou o halo estelar da galáxia, como trouxe um mar de novas estrelas, gases e metais pesados que alimentaram a formação de sistemas solares. Foi um ato de destruição e de criação. Muitos dos sóis que vemos hoje, talvez até o nosso próprio Sol, nasceram das consequências desse encontro. Mais tarde, outra visitante apareceu no caminho, a Sequoia. Menor, mas ainda assim significativa, essa galáxia anã foi engolida pela Via Láctea, deixando para trás um rastro de estrelas que até hoje viajam como um rio cósmico ao redor do centro galáctico. Para nós, aqui da Terra, essas estrelas parecem comuns, mas seu DNA cósmico revela: elas vieram de muito longe. E então, mais duas histórias se entrelaçam. A Helm Stream, um fluxo estelar que hoje orbita silenciosamente a Via Láctea, é o que restou de uma galáxia engolida há bilhões de anos. Suas estrelas viajam como uma procissão eterna, lembrando o dia em que foram arrancadas de sua casa. Já a galáxia anã de Sagitário ainda está sendo devorada. Ela orbita e colide conosco repetidas vezes, deixando pedaços de si espalhados pelo céu noturno. Cada encontro é mais um capítulo dessa longa e violenta história que ainda não terminou. O que aprendemos? Hoje, Kraken iniciou a construção. Gaia Encelados e Sequoia moldaram o disco. Helm alimentou o halo. E Sagitário esculpiu as ondas e os braços espirais. Juntas, essas fusões explicam grande parte da aparência e da composição da nossa galáxia. A Via Láctea continuará mudando. Em alguns bilhões de anos, vai absorver as nuvens de Magalhães. Depois, em cerca de 4 bilhões de anos, colidirá com Andrômeda, criando uma nova galáxia gigante, a Lactômeda. Até lá, novas missões espaciais continuarão a revelar segredos escondidos no passado e no destino da nossa casa cósmica. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar as próximas novidades do mundo da exploração espacial.